Bom dia, graça e paz para você que agora acessou o vídeo para nos acompanhar na sequência do estudo sobre o livro de Gênesis. Uma boa tarde para você, uma boa noite para você também que agora está junto conosco nesse estudo. Bem, nas primeiras aulas sobre o livro de Gênesis, que é o que nós estamos retratando, falamos do capítulo 1, relata ali a criação nos 6 primeiros dias e o descanso de Deus no sétimo. Falamos também do capítulo 2, que trata especificamente da criação do homem e da mulher, o local onde nós fomos criados, o propósito de Deus com a nossa criação e toda a autoridade que Deus nos deu. Já o capítulo 3, que é o tema da aula de hoje, vai falar especificamente da queda do ser humano. É importante trazer ao conhecimento, fazer uma ligação direta com o Novo Testamento no Evangelho. O Evangelho existe, por quê? Porque nós pecamos, porque nós transgredimos o único não de Deus que nos foi dado durante a nossa criação, que era não comer o fruto da árvore que está no centro do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o evangelho é a reconciliação do homem com Deus. Reconciliação do quê? Da queda, do pecado original e de toda o juízo que veio sobre essa desobediência do homem ali no Éden. Então o capítulo 3 ele vai começar falando da serpente, que foi o animal mais astuto criado por Deus, e o diálogo da serpente com a Eva. Então nós temos isso já nos primeiros versículos do capítulo 3. Né? Então você vai ver que aconteceu que a serpente ela questionou a mulher. Aí a gente abre aspas para a fala da serpente. Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Nota que a serpente já coloca uma dúvida na mulher, já transgride, já vem com uma intenção transgressora, porque nós bem sabemos que Deus só proibiu uma árvore, só que a serpente generaliza para induzir e verificar, já joga o seu veneno para verificar qual é a reação da mulher. E a mulher responde à serpente, abre aspas, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. É importante observar que a serpente, ela lança 3 dardos poderosos contra a mulher. O primeiro dele é a dúvida sobre a bondade divina. Né? Que é quando nós começamos a achar que Deus não pode ser todo bondade e misericórdia. Isso é um grande erro que nos coloca muito próximo do abismo. O segundo dardo é questionarmos sobre a justiça divina, que é aquele momento que nós cremos no sofisma, ou seja, uma verdade, uma meia-verdade que parece verdade, uma ilusão de que Deus é tão bom que não mandaria ninguém para o inferno. Isso aí também é um grande erro. E o terceiro dado é o desafio à santidade divina, né? Quando nós imaginamos que somos como deuses, né? Que podemos fazer nossas próprias leis. Então, nesse momento que a serpente desafia Eva, né? Justamente pela questão da proibição do fruto, ela quer trazer uma leveza, dizendo justamente no versículo 4 o seguinte para a mulher: com toda certeza não morrereis se comer. Então ela induz ao ser humano a dúvida, induz o ser humano a desobedecer Deus, a questionar a divindade de Deus e achar que nós podemos comer e não vai acontecer nada. Não é assim que acontece muitas vezes hoje na nossa vida? Então a gente vê que a palavra é verdadeira. Por quê? Porque a partir do momento que nós sabemos que a Eva comeu, e a partir desse momento a gente trouxe para dentro do nosso coração uma vida de dúvidas, uma luta entre o bem e o mal. Né? Então a gente, não é assim que ocorre conosco hoje em dia, nós somos atraídos pelo desejo do nosso olhar. Muitas vezes sabemos que aquilo é errado. Isso aí em práticas carnavalescas, corrupção, quer seja um gato, né? O ser humano sabe que fazer gato é errado, mas o coração pulsa
pela aquela facilidade, pela aquela questão, eu estou me dando bem, isso é vantajoso para mim. Mas sabe que é errado, né? Que é injusto essa prática. E muitas vezes, nessa prática específica, nós nos consolamos da seguinte forma: mas muita gente faz, eu vou fazer também. E não é assim. Deus espera que nós hajamos com justiça. Nós fomos criados para fazer o que é certo, com retidão, em obediência a Deus. Então, toda e qualquer desobediência, ela suja o nosso coração, né? São impurezas que nos afastam de Deus. A gente sabe também que o que afasta o homem de Deus é o pecado. E tudo vai ser relatado aqui nesse capítulo 3. Por quê? Até a própria serpente, para enganar a Eva, disse no versículo 5: ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, ou seja, assim como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só o que a serpente falou. Isso aí é uma tentação pura para induzir o ser humano. Olha, vocês vão ser como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Tá? Então sempre foi do objetivo de Satanás, né, do nosso inimigo, nos instigar com com meias verdades, né? Porque realmente os olhos foram abertos, mas para vergonha, não para que fôssemos como Deus. E o ser humano nunca vai ser como Deus, afinal nós somos criaturas. Ele é criador, ele é soberano, ele é justo, ele é todo-poderoso, ele é onisciente, ele conhece tudo. Nós somos limitados. Então nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para a obediência por amor. Então, a partir desse momento, né, a Bíblia vai relatar que quando a mulher observou, então olhou, a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, ou seja, um conhecimento. Então, como acontece até hoje, você vê que a Bíblia é tão verdadeira que aqui mostra que nós fomos tentados. E após a fala do inimigo, o que aconteceu com a mulher? Aquele veneno lançado pela serpente começou a entrar nela. Ela viu que era agradável ao paladar, atraente, né? e desejável para obter sagacidade. A maioria dos pecados que nós cometemos é justamente por isso. Nós colocamos o olho, aquilo ali é atraente, mas, né, tem consequências seríssimas. E Satanás sempre faz assim, nos ilude por um prazer carnal, e depois isso aí, posso relatar inúmeros erros, né? Adultério, falsidade, engano, fofoca, declaração errada de imposto de renda, agressões físicas, enfim, tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que vai contra a natureza santa de Deus é pecado e nos faz distanciar dele. Então, seguindo a leitura, Eva pega o fruto, consuma o ato de desobediência a Deus e dá o fruto a seu marido. Nesse mesmo instante, no versículo 7, nós vamos notar: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele mesmo dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Só que Deus, logicamente, os encontrou e começou o diálogo. E é importantíssimo nós notar que Deus sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de assumirmos os nossos erros. Então a gente vai notar isso aqui na primeira pergunta, quando ele encontra Adão. Então Deus o questionou, a Adão:
E quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Qual deveria ser a resposta correta de Adão? Sim, Senhor. Eu desobedeci ao Senhor. Eu errei. Eu fui contra o teu mandamento. Eu me arrependo e te peço perdão. Essa seria a resposta correta que Deus queria ouvir. Foi a oportunidade que Deus deu a ele de pedir perdão. Mas qual foi a resposta de Adão? Replicou o homem: foi a mulher que me destes por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Entenderam a percepção? Ao invés dele pedir perdão, de se arrepender, ele transferiu a culpa para a mulher. Ele deu uma desculpa. Não é isso que nós fazemos hoje? Por exemplo, eu faço gato porque todo mundo faz, né? Se alguém pegar, eu furo a fila porque as pessoas estão furando a fila. Eu sonego o imposto porque as pessoas sonegam, né? Eu falei mal de certa pessoa porque todo mundo está falando mal. Então, né, é bom a gente refletir e ver se de fato nossas atitudes são corretas. O que Deus espera de nós não é uma vida no pecado, não é fazer errar consequentemente. Sentir prazer no erro é muito errado. Isso aí é uma característica clara que estamos muito distantes da verdade. Então, a intenção sempre de nós externarmos a verdade de Deus é levar o ser humano ao arrependimento. Quando eu leio a Bíblia, a própria Bíblia, eu estou sendo chacoalhado pelo Espírito Santo, no sentido de ser convencido dos meus pecados, da justiça de Deus e dos juízos dele, para que eu seja aperfeiçoado. Esse é o propósito do cristão. Uma vez que nós fazemos a nossa confissão de fé, não é automaticamente a gente vira santo, mas a gente tem uma responsabilidade grande. A gente recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo atua em nós, mostrando tudo que está de errado, tudo que precisa ser consertado, porque está escrito, sem santificação ninguém verá Deus. Então nós precisamos ser santificados. Então é importante compartilhar isso com o irmão, porque o erro existe e Deus espera de nós o arrependimento. O arrependimento é sincero, é uma mudança total de vida. Então o que acontece? Nós lutamos e nós declaramos diante de Deus que não queremos mais viver na prática da fofoca, da masturbação, da pornografia, da sonegação de imposto, de fazer gato, enfim, tudo que é errado, tudo que a gente sabe, a gente sente dentro de nós. O Espírito Santo, ele fala conosco, isso aí que você está fazendo é errado. Agora, então, esse é o sinal positivo de que, de fato, a confissão verdadeira, o cristão está sendo tratado pelo Espírito Santo e está havendo mudança, porque a mudança só vem quando há esse despertamento. Se a gente está frequentando culto, se a gente está fazendo atos religiosos, mas sentimos ainda prazer em práticas pecaminosas que tínhamos antes de confessarmos a Jesus Cristo, então está errado. Isso é um sinal de nós entendermos que não está funcionando, só estão sendo ritos religiosos e de fato a eficácia, porque quem nos santifica é o Espírito Santo, através do conhecimento da palavra, a fé vem da palavra, então é o conjunto, é o Espírito Santo atuando através do conhecimento que vem da palavra, que nos convence do pecado, o Espírito Santo, da justiça de Deus e do juízo de Deus, nos levando à transformação de glória em glória, nos fazendo crescer a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Aleluia. Então, para concluir aqui, seguindo a leitura, Deus também faz uma pergunta a Eva: o que é isso que fizeste? E ela transfere a culpa. A serpente me enganou e eu comi. Então, a partir daí já vem o juízo de Deus. Deus amaldiçoou a serpente e a terra. A serpente foi amaldiçoada, rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. E a maldita é a terra por causa de Adão. Nós sabemos que as dores de parto da mulher, a sentença sobre a mulher e o homem não foram amaldiçoados, e Deus sentenciou a mulher: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. E o homem, porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer, maldita é a terra por sua causa.
com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Né? A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu comerás plantas do campo. Então a terra passou a ser um lugar hostil para o homem viver. Né? Era um lugar maravilhoso, como nós falamos na aula anterior, era um lugar, no original hebraico, bem-aventurança, era um lugar, era uma terra fértil, e agora, pela transgressão do homem, passamos a viver num lugar ruim. Né? Então é importante sempre deixar claro que Deus nos criou para viver em paz, em perfeição, em obediência, em amor. Só que Deus nos deu livre acesso a todas as árvores e nos proibiu de comer uma só. E justamente a decisão do ser humano foi transgredir. Nós tínhamos a árvore da vida eterna sem proibição alguma. Mas a inclinação mal do coração do homem, né, cedeu à tentação de Satanás e nos levou à perdição. Por isso que existe o Evangelho para nos mostrar essa maravilhosa graça de Deus na intenção de nos resgatar. O capítulo 3 vai terminar, né, com uma declaração muito importante de Deus. Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e, comendo esse fruto, possa viver para sempre. Então, ninguém que conhece o bem e o mal, senão Deus, o Espírito Santo de Jesus, podem viver eternamente. Por isso que no livro de Apocalipse nos mostra que todos aqueles que serão, né, salvos, aqueles que permanecerem e lutarem até o fim, né, porque a salvação ela começa na confissão de fé, continua na transformação, que é a nossa santificação, e culmina, né, como Paulo disse, combati o bom combate, guardei a fé. Né? A gente vai receber corpos revestidos, nós vamos viver em um local que não haverá mais morte, dor, sofrimento, que é o que sempre Deus quis para nós. Só que agora, mediante a nossa desobediência, nós temos que passar por todo esse processo. Né? E toda a transformação ela passa pela luta, pelo sofrimento e pelo triunfo da vitória. Então, a nós foi dada essa graça, porque nós não temos mérito algum. Né? O correto seria Deus nos punir eternamente por essa transgressão. Mas o Evangelho nos mostra que Jesus Cristo nos justifica pelo sacrifício vicário dele naquela cruz. Glórias a Deus eternamente. Então, irmãos, o ser humano ele foi expulso do Éden e passou a viver na terra, ali na região da Mesopotâmia. Você pode digitar no Google e verificar que é o Oriente Médio hoje em dia. E dali inicia-se a história das gerações através de Adão e Eva, que são os assuntos que abordaremos na próxima aula, o capítulo 4, que fala especificamente aí do primeiro assassinato. A gente já vê que a partir que o homem começa a conhecer o mal, ele começa a praticar atos de transgressão e rebeldia diante de Deus, e nós vamos trabalhar aí esse primeiro assassinato, as próximas gerações, né? Uma geração ruim que procede de Caim, uma geração boa que procede de Sete, que vai ser o filho. Deus vai dar Caim e Abel, fazendo um spoiler aqui, a Adão e Eva, né? E Sete vai substituir o Abel, que foi o primeiro homem que sofreu o assassinato. Eu espero que esse estudo tenha sido extremamente enriquecedor e venha a acrescentar no coração do irmão fé e temor a Deus, e que o Espírito Santo possa trabalhar essa semente no teu coração, assim como trabalha no meu, para que sejamos verdadeiramente transformados e cresçamos a estatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um grande abraço, tenham todos uma semana abençoada, que Deus os abençoe rica e abundantemente, no pleno conhecimento da verdade. Em nome de Jesus Cristo eu agradeço por essa oportunidade. Amém. Até logo. Fiquem com Deus.